Então se liga só, hein? É vídeo polêmico que vocês querem, é vídeo polêmico que vocês vão ter. E o vídeo de hoje aqui é sinistro, hein, ó. O vídeo do canal Multiverso Otaku, já vou deixar o like. E ele fala o seguinte, ó. Essa falha de roteiro em Naruto é absurda. Qual será que é a falha? Será que é ele falando que o Madara fez o Susanoo sem os olhos? Que eu tenho justificativa pra isso. Mas enfim, bora ver. O Madara é um dos ninjas mais poderosos de Naruto, mas já parou pra pensar como ele consegue usar o Susanoo mesmo sem ter olhos? Ih. Essa habilidade deveria seguir regras claras, mas parece que quando o roteiro precisa, tudo muda. Será que isso é um toque de genialidade ou só preguiça de narrativa? Foi visto que o Madara tava usando o Susanoo completo na Quarta Grande Guerra Ninja, sem os olhos do Mangekyou Sharingan. E por que isso é errado? Posso explicar rapidinho aqui, até onde eu sei? A parada é a seguinte, aí você pode falar, por que o Obito não tem Susanoo e o Madara tem Susanoo com os dois olhos? Por que o Obito com um olho só não conseguiu fazer um Susanoo, sendo que o Shisui com apenas um olho só conseguiu materializar o Susanoo dele? E é o seguinte, mano, o Susanoo pra ele ser ativado, até onde eu sei, tá? E também trocando ideia com os moleque, a live que a gente faz toda segunda-feira, eu, Emanuel, Júlio, Luca, às vezes o Gabriel Play cola, é muito em cima de trazer essas teorias e responder essas paradas. Trocando ideia com eles, a gente meio que chegou à conclusão, e também analisando a obra, é claro, não foi só da nossa cabeça, é que é o seguinte, pra você despertar o Susanoo, você precisa ter os dois olhos, certo? Pra despertar é com os dois olhos. Porém, depois que você tem o Susanoo despertado, esse Susanoo, ele se torna um poder do próprio usuário, e não tá só preso nos olhos, tá ligado? Então, quando o Madara desperta o Mangekyou Sharingan e se habilita a ter o Susanoo, e quando o Shisui desperta o Mangekyou Sharingan e se habilita a ter o Susanoo, os dois têm os dois olhos. Então, a partir daí, eles ativam o Susanoo. Só que depois que eles já ativaram o Susanoo, eles já colocaram o vínculo com aquele poder. Logo, mesmo sem os olhos ou com apenas um olho, ainda acaba sendo possível, porque aquele Susanoo já foi despertado. Porém, no caso do Obito, ele desperta o Mangekyou Sharingan dele quando ele tinha apenas um olho e o outro olho com Kakashi. Dito isso, ele não despertou o Susanoo. Tanto que quando o Kakashi pega o segundo olho do Obito, que também é puro roteiro aquilo ali, do Obito passar o segundo olho pra ele com uma parada meio que através do chakra e tal, mas enfim. Quando o Kakashi pega os dois olhos, aí sim ele tem poder o suficiente pra ativar o Susanoo, porque é a conexão dos dois olhos, entendeu? Então, dito isso, a explicação, não espero que eu não tenha explicado, espero que ele fale de outras coisas nesse vídeo, né? Porque eu acabei meio que explicando logo no começo. Mas enfim, até onde eu sei, é claro que existem milhões de teorias e milhões de coisas aí que são ditas de Naruto, mas, na minha humilde opinião, e também baseada aí na ideia que eu troquei com meus amigos, com os moleques que também sabem muito, e a gente meio que concebeu, é que é isso. Pra despertar o Susanoo, você precisa de dois olhos, porém, pra utilizá-lo, você já não precisa dos dois. É por isso que o Madara e o Shisui materializam o Susanoo ou sem os olhos ou com um, e é por esse motivo que o Obito nunca teve, porque ele só tinha um, então não deu pra despertar, entendeu? Se ele já tivesse despertado, mesmo com um olho só ele ainda conseguiria, mas ele despertou o Mangekyou quando tinha um só, logo isso não deu pra ele a acessibilidade de ter um Susanoo. Porque isso foge completamente das regras que já tinham sido impostas para o uso do Susanoo completo. Como, por exemplo, o Kakashi e o Obito. Os dois tinham somente um olho do Mangekyou Sharingan. Um tinha o olho esquerdo, o outro tinha o olho direito. E nenhum deles foram vistos usando o Susanoo somente com um olho. Muito menos sem os olhos, como, por exemplo, o Madara. Então, mas você entende a diferença? Tipo assim, ambos despertou o Mangekyou com um olho só. O Madara faz Susanoo sem os olhos porque ele já tinha despertado o Susanoo antes. Então já começa por aí como uma grande incoerência dessa habilidade. Como muitas outras coisas em Naruto, incoerência narrativa mesmo. Por Agora essa aqui que ele falou ali, ó, ele mete um como essa, tá ligado, ó? habilidade. Como muitas outras. Aqui é meio pá, porque o que acontece? Quando o Obito tá no modo Rikudou, ele não pode usar o Kamui, tá ligado? Beleza. Só que quando o Madara entra no modo Rikudou, ele rouba o Mangekyou do Kakashi e usa o Kamui, tá ligado? Então, tipo assim, por que que o dono do Kamui não pode usar o Kamui no modo Rikudou e o Madara, que nem é dono do olho, vai e já usa? Aí pode também ter uma outra justificativa que eu acho que não é muito válida, que é o quê? O Obito, ele não tava no modo Rikudou completo. Tá ligado? Porque ele não pegou o chakra das 9 bijus completo. Ele pegou o chakra de 7 bijus e a biju de 8 caudas e 9 caudas ele pegou só uma parte do chakra. Então ele meio que era um modo Rikudou defeituoso. Enquanto o Madara entrou no modo Rikudou completo 100%. Mas esse sim eu acho que é um pouco incoerente.
das coisas em Naruto, incoerência narrativa mesmo, porque fica muito à mercê do que os fãs vão achar, do que os fãs vão conseguir criar de teorias, e não uma explicação definitiva sobre como aquilo lá funciona. Então nesse vídeo eu vou basicamente expor mais ou menos umas 3 teorias que estão aí ao redor do mundo de Naruto, de como isso foi possível. Primeira teoria, a lenda de Izanagi. Para explicar a primeira teoria, a gente vai ter que entender um pouquinho sobre a origem e a história do Susanoo. Primeiro, a inspiração do Susanoo veio da lenda de Izanagi, assim como também o Amaterasu e o Tsukuyomi. O Susanoo era dito como uma vertente do nariz de Izanagi, e essa teoria sugere basicamente, se apoiando na lenda de Izanagi, que o Susanoo poderia ser ativado não somente com o Mangekyo Sharingan, mas também por meios alternativos, ou em circunstâncias específicas. Mas aqui a gente tá falando da lenda japonesa, e não exatamente o que foi exposto no anime. E daí volta o que eu falei anteriormente, que fica muito à mercê do que os fãs vão achar, entendeu? Porque na verdade o que foi exposto no anime é que somente os ninjas que possuíam os 2 olhos do Mangekyo Sharingan eram os que conseguiam usar o Susanoo. Mas Não usar, mas sim despertar. considerando que o Kishimoto recorrentemente utilizava dessas lendas japonesas para criar, né, a mitologia da própria obra, é uma teoria, eu não consideraria ela válida, mas também não descartaria por enquanto. Segunda teoria, o despertar do Mangekyo Sharingan duplo. E essa segunda teoria é na verdade a que eu acho mais coerente, mas novamente é uma teoria criada por fãs, sem nenhuma base descrita no anime, mas é uma teoria relativamente aceitável, tá? Basicamente essa teoria sugere que, ao despertar o Mangekyo Sharingan duplo, né, nos 2 olhos, o Uchiha consegue utilizar o Susanoo em qualquer ocasião após isso, porque uma vez despertado, pode-se ser utilizado em qualquer ocasião, mesmo sem ter os olhos, mesmo com um olho só. Esse poder basicamente estaria gravado no chakra do indivíduo, É basicamente a teoria que eu falei, é a que eu mais acredito também. do ninja, e não exatamente ligado ao Sharingan. E essa teoria com certeza apresenta alguns pontos válidos e uma base até que bem estruturada, mas apresenta também alguns pontos negativos e por que essa teoria, na minha visão, se torna um pouco falha. Primeiro ponto, usuários do Sharingan que tinham acesso ao Susanoo, como por exemplo o Itachi e o Sasuke, nunca utilizaram o Susanoo sem os seus olhos estarem intactos. De agora já vou fazer uma ligação direta com o segundo ponto negativo, que é que o Susanoo parece estar diretamente ligado ao chakra dos olhos do Sharingan. O Sharingan parece ser essencial para manter a técnica ativa, tanto que quando os olhos estão muito desgastados, o Uchiha normalmente não consegue utilizar o Susanoo. Tanto que quando o Shisui faz com um olho só e já bem desgastado, ele nem consegue materializar o Susanoo completo. Acho que no caso do Itachi também é isso, né? Como ele já tava muito desgastado, ele não consegue ativar o Susanoo completo. Já o Madara, com o chakra do Hashirama e de tudo outro planeta, coloca o Sharinganzão, coloca o Susanozão dele na pista firme, né? Porque o Susanoo está diretamente ligado ao Mangekyo. Terceira teoria, casos de uso com o Mangekyo Sharingan desativado. E essa teoria, na minha visão, já é a teoria que mais se sustenta realmente, né, com fatos explícitos na obra, porque basicamente ela se refere aos usuários que já foram vistos usando o Susanoo com o Sharingan desativado. Eles ainda tinham os olhos, mas estava desativado. Mas na minha visão, essa teoria, ela se anula com um dos pontos negativos que eu trouxe na teoria anterior. Essa teoria reforça que o poder do Susanoo está ligado diretamente ao Mangekyo Sharingan, porque mesmo que os usuários não estavam utilizando o Sharingan ativado no momento, eles ainda tinham os olhos. Então essa teoria Essa teoria é bem parecida com a segunda, né? definitivamente não explica o porquê do Madara, que não tinha nenhum olho no momento. Não é que ele não tinha um olho que não estava com o Sharingan ativado, ele não tinha nenhum olho. Ele literalmente não tinha os olhos, né? Porque quando ele vira ser humano, acho que é nesse momento, né? Quando ele vira ser humano de verdade,
como o Rinnegan dele tava com outra pessoa, ele não revive com o Rinnegan. Então o Rinnegan que ele tinha de Edo Tensei se esfarela todo. Mas essa cena é forte. Zero, ele tinha perdido os 2 olhos. Não explica como ele, nessas condições, conseguiu usar o Susanoo, entendeu? O que torna o Madara um ponto fora da curva na lógica interna do universo de Naruto. Madara é um ponto fora da curva em qualquer circunstância, pô. Madara é Madara, né? E muitos fãs agora vão tentar pegar essa minha fala de que isso foi um ponto fora da curva e tentar explicar exatamente por isso. Porque o Madara também é um ponto fora da curva dentro da história de Caraca, foi exatamente o que eu falei. Naruto. Ele é incrivelmente poderoso, sempre faz coisas que fogem da lógica, mas na minha visão, esse é um dos principais pontos negativos de Naruto, da obra inteira. Normalmente, para explicar esses furos, esses furos de roteiro, esses furos de narrativa, essas narrativas sem nenhum sentido que são criados dentro da obra, Eu não acho um furo de roteiro. Eu acho que a segunda teoria lá que eu expliquei, pô, acaba fazendo sentido e acaba tapando esse furo, né? Tanto que o Kakashi, quando ele pega os 2 olhos, ele ativa o Susanoo, e quando ele tinha só um, ele não ativava, tá ligado? pegam esses personagens que normalmente são pontos fora da curva e tentam explicar por isso, porque eles são pontos fora da curva, o que não faz nenhum sentido, porque até personagens nesse nível devem sim seguir as regras que foram estabelecidas anteriormente pela própria obra, pela própria narrativa, pelo próprio roteiro. E deixando bem claro, tá, eu sou um grande fã de Naruto, talvez é o anime, talvez não, é o anime que mais marcou minha vida, é o anime que eu mais gosto, mas com certeza isso é uma inconsistência que quem realmente é fã acaba se irritando com isso. Ainda mais porque não tem uma explicação definitiva. Então fica como algo à mercê realmente Subjetivo, né? Eu realmente acho que faltou algumas explicações pra algumas paradas ali, pra gente não ter que ficar sempre teorizando, né? da imaginação dos fãs. E, cara, eu não gosto disso. Na minha visão, a única coisa boa de a gente conseguir criar essas teorias em cima das inconsistências do Kishimoto é que eu consigo trazer vídeos pra vocês aqui nesse canal. Então, se tu quer ver mais vídeos como esse, trazendo essas teorias malucas aqui pra vocês sobre inconsistências da história de Naruto, se inscreve nesse canal, porque afinal essa é a maior ajuda que tu pode dar aqui pro nosso canal, tá? Curtindo esse vídeo e talvez se inscrevendo aqui nesse canal para não perder nenhum outro vídeo. Pô, maneiro, gostei do vídeo desse mano, da hora. Vocês gostaram? Eu tentei explicar aqui do meu jeito, expliquei baseado meio que no que eu acredito, né? Mas eu quero saber também a opinião de vocês, certo? Então comentem aí o que você acha, o que você achou das justificativas, o que você acha desse tema, se essa de fato é uma falha de roteiro absurda em Naruto. Eu não acho que é uma falha tão grande assim. Eu confesso que eu acho que tem falhas maiores, tá ligado? Mas enfim, essa é a minha opinião, comenta aí a sua. Gostei muito do vídeo do canal Multiverso Otaku, muito maneiro, certo? Então é isso, tropa. Para mais reacts como esse, já vem se inscrevendo. Tá aí mais um vídeo que a galera me mandou, então mandem vídeos pra reagir. Pode comentar ou se não pode mandar na minha DM do @radaranime, que eu sempre tô de olho pra trazer aqui um conteúdo maneiro pra vocês, fazendo esses tipos de reações, esses tipos de análises, tá bom? Por aqui eu vou de nessa, espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva nos meus 2 canais, tanto esse aqui, o Camus Play, quanto o meu canal principal, que é o Radar Anime. Sempre tem conteúdo interessante pra você lá em primeira mão. E também nos siga nas redes sociais, @radaranime, tanto aqui quanto também lá naquela plataforma lá, né? O TikTok. Valeu? Por aqui eu vou indo nessa. Até a próxima e fui!